Quais são os principais fatores que estão envolvidos na vida de um investidor imobiliário que quer trabalhar com aluguel de curta duração? O que você precisa fazer se você quiser investir no aluguel de curta duração? Comprar imóveis para trabalhar nesse mercado. Quais são as rotinas? Quais são as melhores estratégias para você crescer? Enfim, tudo que está envolvido nesse mercado, né? O que você precisa fazer, com quem que você precisa lidar, como é que é o dia a dia. Todos esses são os assuntos que a gente vai tratar hoje aqui no nosso Papo de Anfitrião, o primeiro de nova temporada. E estou muito feliz de estar de volta. Espero que todos tenham tido uma boa virada de ano. E para conversar com a gente hoje à noite, nesse primeiro Papo de Anfitrião do ano, já chegou aqui Luciane Hermida, nossa convidada, primeira de 2021. Boa noite, Luciane, tudo bem? Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite para a sua audiência. Antes de mais nada, quero te agradecer pelo convite. É uma honra, né, e um prazer conversar, bater esse papo com você, com seus seguidores e bater esse papo aí sobre o nosso mercado, que a gente precisa tanto valorizar e realmente trazer à tona aí para os holofotes, né? Tem muita descoberta ainda a ser feita, né, nessa nossa atividade. Então, é sempre legal assim, a gente ouvir todo tipo de perspectivas. É legal porque tem gente que chega nesse mercado de todo tipo de maneiras diferentes, né? E eu estava fazendo a minha introdução aqui, falando justamente que hoje o nosso foco vai ser muito essa perspectiva do investidor, né? A pessoa que quer investir nesse mercado pelo teu histórico, né? Que a gente vai conversar um pouquinho melhor a respeito. Então, eu vou deixar a Luciane se apresentar e contar um pouquinho da história dela, mas né, a Luciane ela é uma investidora do mercado imobiliário especificamente voltado para o aluguel de curta duração, para o aluguel de temporada, e é também mentora de anfitriões, né, Luciane? Então, Marcos, na verdade, eu invisto nesse mercado já há quase 10 anos Aham. e comecei por um acaso. E foi por um acaso mesmo, não conhecia o mercado, não tinha pretensão. Antes nós investíamos em terrenos, casas, né, na minha cidade. Aham. Mas em uma das viagens a passeio, a lazer a Caldas Novas, fomos abordados por um corretor, nos ofereceu, e naquele momento eu achei loucura, né? Realmente eu tive uma certa resistência. Mas meu marido naquele despertou, acendeu uma curiosidade nele, e fomos conhecer. E na hora ali, era justamente um imóvel que nós estávamos hospedados, tinha acabado de ser inaugurado, como eu falei, na cidade de Caldas Novas, Goiás, para quem não conhece. Sim. E fizemos o negócio. Adquirimos um, adquirimos o segundo, colocamos para uma pessoa administrar, uma profissional liberal. Ela, na verdade, ela não era corretora, né? Mas nos foi bem indicado. Mas com 2, 3 meses percebemos que não estava legal. E meu marido já fizemos um péssimo negócio, bem, vamos colocar à venda. E eu falei, não, né? Você não vai colocar à venda, nós não vamos vender. Eu vou fazer esse negócio dar dinheiro. Tem Legal. anfitriões aqui que são meus seguidores, mentorandos, eles já conhecem essa história, Uhum. mas eu não conhecia nada do mercado, como eu falei. Então, Sim. errei muito, né? Até começar a colocar engrenagem, né, nos eixos para rodar, foi. Mas depois começou a dar certo e tomei o gostinho, né, pelo trabalho, pelo mercado. Aí uma visita em Floripa, uma visita para um outro projeto, conhecemos o imóvel
e ali começou a nascer verdadeiramente a minha agência especializada em imóveis para temporada, porque antes eu estava só no mercado de Goiás, mercado de Caldas Novas. Quando eu descobri a possibilidade de administrar realmente a distância, porque antes eu estava só a 180 quilômetros de Floripa, eu estou bem longe, Aham. então eu falei assim, bom, realmente é o mercado que vai dar certo, que nós vamos investir de verdade e entramos, entrei de cabeça e estou completando aí, agora em 2021, completando 10 anos. Que legal. Não, eu estou rindo aqui porque eu estou pensando, se tasse que no primeiro imóvel estava só a 180 quilômetros. Eu relutei um ano e meio para começar, porque o imóvel que o meu primo ficava insistindo para eu cuidar aqui ficava a 30 da minha casa, eu já achava muito longe. Mas é porque eu sei que em certas regiões do Brasil, 150 quilômetros é um pulo, né? E principalmente quando vai mais para o interior, quando eu fui para Mato Grosso uma vez, as placas na estrada eu ficava sempre impressionado, porque as placas eram assim, 800 quilômetros, 600 quilômetros. Para mim aqui, 30 já era muito. Mas que legal, Luciane. Então, assim, vamos só voltar um pouquinho. Só me diz uma Uhum. coisa. De onde é que tu és originalmente? E o que que tu fazias antes de comprar esse primeiro imóvel? Qual é a tua profissão? Assim, só nos dá um pouquinho do histórico de onde tu estavas no começo. E já vou aproveitar para pedir para a galera que está nos assistindo também a mesma pergunta, o pessoal que está assistindo, indicar aí de onde é que está nos escutando e vamos ver as cidades aparecerem aí. Bom, eu sou natural, né, de uma cidade do interior do estado do Rio. Eu sou fluminense, de Barra do Piraí, filha de bancário. E por ser filha de bancário, sempre viajei, sempre mudei muito de cidades, até que vim parar em função de uma transferência do meu pai, vim parar em Uberlândia, que é Triângulo Então, Grande. Aqui na época eu tinha 18 para 19 anos, comecei a fazer faculdade. Por formação, eu sou assistente social e advogada, né? Na época, eu já não estava mais exercendo a profissão, eu passei muito pelo mundo corporativo, mas na época eu era sócia do meu esposo na empresa dele, numa construtora, ele é engenheiro, e no início fiquei conciliando as duas tarefas, né, de uhum. investidora, anfitriã e sócia dele na empresa. Mas até que realmente, quando começou a crescer, eu tive que escolher e assumir só a Viagem Bem, que é a minha agência de imóveis para temporada. Legal. Não, mas que Então, legal. sou residente em Uberlândia. Mora em Uberlândia hoje. Isso. Joia. Não, eu acho sempre interessante, assim, de perguntar o que que as pessoas faziam antes, porque a gente vê que esse tipo de atividade, né, que é uma atividade de hospedagem, é um mix, assim, né, de mercado imobiliário e hospedagem e hospitalidade, né? Uhum. E eu sempre vejo isso, assim, que o pessoal vem de todo tipo de background, assim, né? E às vezes se encontra nessa coisa de, pô, né, se encontra assim no sentido de, pô, achei uma coisa que me dá prazer, que eu acho legal de fazer, que dá trabalho, mas que é agradável, né? É uma oportunidade, assim, de conversar com pessoas do mundo todo, e então, bem legal isso, assim, de ver esse histórico, né? Que é tão O variado. que que acontece? Que que acontece? Os anfitriões que já me seguem há mais tempo sabem disso. Por ser filha de bancário e passar por várias cidades, eu morei muito em cidades turísticas. Uhum, Paraty, Angra, Mangaratiba, né? Depois morei no distrito de Petrópolis. Então, desde menina, eu convivia com o turismo. uhum, Eu não tinha pretensão de ingressar no ramo, mas eu percebo que eu tinha sabe, assim, um carinho especial pelo turismo. Sempre gostei muito de viajar. Para mim não existe distância. Agora, em dezembro mesmo, nós andamos de carro. Eu fiz questão de ir de carro, 6.000 quilômetros, né? uhum, 3 para ida, 3 para voltar de carro. Eu gosto disso, isso me faz feliz. uhum. E realmente, assim, ser investidor
E ser anfitrião no mercado de imóveis para temporada é desafiador, né? Não vou falar aqui que é fácil, são só alegrias, por que não? Sabe, Marcos? Você está aí, você sabe, a gente lida, né, com várias situações, assim, porque além de ter toda a questão do atendimento aos clientes, aos hóspedes, tem também um outro lado, porque eu sou investidora, esses imóveis são todos dentro de condomínios, né, Uhum. justamente por eu conseguir administrar a distância. Então, também tem essa questão dos problemas, né, com os condomínios. Então, tem sempre. A nossa rotina não é tão tranquila como parece, né? Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, mas tem muito, muito trabalho por trás. Sim, sim, não é, é uma atividade que requer disponibilidade permanente, né? Tem que estar sempre disponível, não está, né, não tá sempre, não tá necessariamente sempre envolvido ali trabalhando, mas tem que estar sempre disponível, né? vinte e Isso quatro horas de plantão. Vinte e exatamente. quatro horas de plantão. Eu sempre brinco que é que nem cuidar de recém-nascido, assim. Tu não sabe a hora que vai chorar, mas tem certeza que uma hora vai chorar. É isso aí. Né? De tocar telefone de madrugada e você ter que levantar assustado. É a nossa rotina. Faz parte, né? Então, vamos entrar um pouquinho mais nesse mercado, então, assim, para a gente entender. Quantas propriedades você está cuidando hoje, Luciane? Tenho 23, assinando escritura nos próximos dias com a 24ª. Não Uau, foi show. assinada ainda em função da pandemia, dificuldade aí para emissão de TPI, essas coisas, mas indo para a 24ª, Nossa, legal. Todas as propriedades tuas mesmo, de tua, né? todas. Uhum. Show. Show, muito legal. Já vão entrando algumas perguntas aqui. Acho que a gente já vai intercalando com as perguntas. Deu para ver que tem gente do Brasil todo ali, foi bem legal. Apareceram desde aqui do sul para aí, Pelotas, Aracaju, São Paulo, país todo nos assistindo aqui. E aí já vem uma pergunta, acho que a gente vai tratando as perguntas do pessoal também. Eu tenho algumas aqui, mas né? Então vamos lá. Já chegou uma aqui do Praia Flats Temporada, que é administrando a distância. Como tu fazes, Luciane, para garantir a qualidade do serviço que tu estás entregando aos hóspedes? E o Praia Flat temporada é lá de Porto de Galinhas. Já estive lá. Muito legal. Eu tenho imóveis lá também, Show. em Porto de Galinhas. Então, é realmente assim, é desafiador, né? Mas para mim, um dos meus maiores propósitos é excelência no atendimento. E eu falo que muito mais, eu falo que é até um jargão meu, que muito mais do que hospedar é realizações. Só que para realizações e atender e superar as expectativas dos meus clientes, eu preciso realmente de atendimento de excelência. E é justamente por isso que eu fico 24 horas de plantão e faço sim, para conseguir essa excelência, eu procuro, na hora de investir, eu já invisto em locais que eu sei que eu vou ter uma retaguarda, porque eu trabalho sozinha, né? Eu não tenho colaboradores comigo, justamente para que eu consiga ter toda essa liberdade geográfica, mas eu Uhum. invisto em locais que o próprio condomínio, ou então que eu tenha sistema de pay-per-use, sabe, que Uhum. eu possa estar contratando, e eu acompanho diariamente. Diariamente, se ocorreu bem os check-ins, o check-out, se está tudo ok com a limpeza, solicito feedback para os hóspedes, né, fazendo ali um pós-venda. Uhum. Então, é um trabalho diário, né, e de formiguinha para conseguir essa excelência. Em função da pandemia, eu reduzi muito as minhas viagens, né, por questões de segurança mesmo, mas quem me acompanha, né, antes da pandemia, já via que eu realmente sempre viajei muito para estar acompanhando de perto. E eu falo que para aqueles investidores, né, que sejam anfitriões ou não, mas só o fato de serem investidores em imóveis dentro de condomínios, você tem por obrigação zelar pelo que é seu. Então, é participar, sim, de todas as assembleias,
sempre que possível, fazer parte ali como um membro do conselho fiscal, membro do conselho consultivo, porque a excelência da minha prestação de serviço, ela não está só no meu imóvel, ali no meu flat, Sim. né? Mas como esse flat ele está inserido no patrimônio maior, que são os condomínios, eu tenho que acompanhar também como que está a qualidade dos serviços prestados pelos condomínios. Sim. Então, uma das estratégias que eu utilizo e que eu recomendo para os anfitriões, para os investidores e para quem pensa em investir é sempre se hospedar como se o inquilino fosse. Uhum. Para você ter a certeza da experiência que você está disponibilizando a seu hóspede. E Legal. dentro das mentorias, é um exercício que eu passo também para os anfitriões. Tá? Tem Uhum. lá um roteiro, um checklist, porque se você, tudo bem, você vai lá, você procura zelar da melhor maneira possível, né, do imóvel, acompanhar tudo de perto, mas você só sabe realmente o serviço que você está prestando quando você se coloca no lugar de hóspede. Claro. Né? Então, essas são algumas das estratégias que eu utilizo para manter a qualidade mesmo administrando a distância. Legal. E eu acho que ficando um pouco mais claro até para mim, assim, né? Então, na verdade, quando tu vais fazer a compra, né, Luciane, tu estás fazendo a compra já em condomínios que tem a prestação de serviço, no caso ali de camareira, de, né, flats, condomínios que já tem essa estrutura para que tu não precise ter um staff local para fazer limpeza, vistoria, etc. Certo? Entendi Isso, tem corretamente? condomínios, tem condomínios que no condomínio não tem esse serviço. Aliás, tem vários assim. Então, eu contrato um serviço de pay-per-use, né, para estar fazendo toda. Porque além de limpeza, eu sempre disponibilizei enxoval completo. Aham. Inclusive, em Caldas Novas, eu fui pioneira, né, em estar disponibilizando enxoval, porque aquilo para mim era inconcebível, né, eu alugar um imóvel para temporada e que eu queria realmente proporcionar uma experiência sem enxoval. Então, um dos critérios, né, quando eu vou fazer ali seleção de imóveis, que eu vou visitar os imóveis, é que eu tenha ou dentro do condomínio, ou que eu tenha serviços, empresas, né, ou próprio serviço de hotelaria que eu possa contratar para fazer limpezas e troca de enxoval, envio para lavanderia e etc. E dessa forma, o que que acontece? Com essa estratégia minha de trabalho, me Uhum. sobra também tempo para ser mentora. Porque, caso contrário, eu não conseguiria ser investidora, anfitriã e mentora, né? Sim. Porque, além de tudo, a gente é um empresário também. A gente administra parte da empresa, né? Eu faço tudo ali da empresa. Então, tem que me sobrar tempo para isso. Então, eu falo que o que é possível delegar, eu delego para que aquilo que realmente depende da Luciane, né, eu consiga fazer e procurar fazer bem feito, né? Porque a gente está o tempo todo sujeito a erros, É. mas o que realmente eu procuro me empenhar no máximo para ter o melhor resultado possível. Não, certamente. E sempre tem, porque justamente, né, sempre tem uma falhinha ou outra que a gente tem que correr atrás, tem que resolver e tal, né, isso no dia a dia. E principalmente assim, eu acho que quando passa ali de 15 propriedades, tanto como proprietário, investidor e anfitrião, né, que é o teu caso, quanto alguém que é estritamente um anfitrião profissional, que mesmo que não seja o dono das propriedades, a partir do momento que passa ali, que começa a chegar entre 15 e 20 propriedades, é que a coisa começa a pegar. Tem que realmente se organizar e começar a se estruturar, porque começa a ficar mais fácil de haver erros, de passar alguma coisa despercebida, né? Então, Então, eu vou te ser sincera, eu penso assim, para mim, quanto menos imóveis eu tinha, mais difícil era. uhum, Porque quanto menos, eu sempre desde o início eu tive comigo que eu precisava realmente olhar
né, meu imóvel, depois o segundo, terceiro, como uma empresa, e mesmo ainda não tinha, na época não tinha CNPJ, mas eu olhava como um negócio. Uhum. Mas ainda não tinha estrutura, né, e o negócio ainda não me rentabilizava o suficiente para eu Uhum. ter toda a estruturar todo o trabalho. Uhum. Então, assim, para mim, quando eu administrava 5 imóveis, era muito mais complexo do que hoje administrar 23. Porque a partir do momento ali que eu descobri Channel Manager, né, lá em 2015, e que eu profissionalizei, a Uhum. coisa ficou, nossa, aí é festa. Tem os problemas, igual eu falei, mas não se É, compara, porque eu era escrava sim. do meu negócio. Hoje sim, eu tenho ali plantão 24 horas, tem, mas eu consigo viajar tranquila, entrar no avião, saber que eu posso sair horas depois, que o sistema ele conseguiu vender, emitir voucher, sabe esse tipo de coisa. Então, depois que eu cresci, que eu fui crescendo e realmente cada vez mais profissionalizando, o meu trabalho ficou mais tranquilo. Então, quanto mais eu cresço, mais fácil está ficando, na verdade, entendeu? Não, e tem a própria experiência também, né? Aquilo que a gente já falou no começo, todos os erros que tu vai cometendo ao longo do caminho, vai aprendendo a sistematizar as coisas, né? Gradualmente. Então, acho que isso eu acho que na tua jornada, talvez, Luciane, como tu já entrasse nessa jornada, justamente com essa mentalidade de que desde o meu primeiro imóvel isso aqui é um negócio, e que nem sempre é a forma como as pessoas entram no negócio. Talvez tu já tenhas começado a te atentar isso logo no começo e sabe e começou a estruturar as coisas melhor já desde o começo. O que a gente vê na maioria das vezes é que as pessoas meio que vão ali acrescentando imóveis e tal, e daqui a pouco, depende da velocidade também, né? E aí chega um momento que elas param e olham assim, e aquilo tá uma bagunça. Essa foi a nossa experiência, pelo menos. Assim, a gente não tinha ideia da dimensão das coisas até o momento que elas realmente tomaram uma dimensão que a gente parou assim e caramba, ou nós vamos ter um infarto aqui, um AVC, ou a gente vai ter que dar hoje para tudo, sei lá, assim, sabe? Teve um momento que foi eu e o João na época. Imagina que a gente chegou a ter quase assim, a gente tinha cerca de 50 imóveis, só eu e o João cuidando sozinho. E tinha alguns sistemas assim, tal, mas longe de ser a coisa realmente redonda, né? Então, assim, a gente está num horizonte aí de um pouco mais de um ano depois, agora a gente está com 111 imóveis nesse momento, mas, Certo? mas com 15 pessoas na equipe, né? Entre marketing e recepção, o nosso caminho é outro, né? A gente é prestador de serviço, então a gente montou uma empresa diferente do teu. Mas imagina, né? Que dois cuidando de 60 e hoje 15 dando conta de 111. A gente surtou ano passado, foi ano retrasado, na verdade. É uma história de superação e de sucesso, né? Parabéns. Mas eu acho legal isso do teu exemplo, assim, que desde o começo tu já começasse a encarar o negócio realmente como um negócio e uma coisa que não, eu preciso organizar desde o começo. Eu diria que não é a forma como a maioria das pessoas pensa, assim, desde quando entra, né? Não, Já desde o realmente começo. não é. Não. Então, E eu me tornei justamente mentora por isso, porque os próprios concorrentes, né, pares, outros profissionais mesmo começaram a ver o meu crescimento e começaram a me procurar, né, Luciane, como que você faz? é, Né, como que você está trabalhando? Como que você consegue? E né, por muito tempo ali eu fui ajudando mesmo antes de profissionalizar mesmo e fazer com que a locações para temporada fosse uma empresa. E antes de vir para o online, no offline, eu já fazia esse trabalho de forma gratuita e depois profissionalizei aí com os anfitriões, porque é aquilo que eu te falei no início. Se nós queremos, né, que o nosso mercado ele seja valorizado, seja reconhecido, porque nós fazemos sim a diferença no mercado imobiliário, né, no turismo brasileiro.
Mas se nós queremos ser reconhecidos pela nossa importância, o primeiro passo é a gente se profissionalizar, a gente se dar o respeito, a gente parar com aquele jeitinho, parar de É, olhar o imóvel, o investimento como um bico, né? Então, assim, precisa realmente ter esse trabalho, esse olhar mais profissional, mesmo tendo um imóvel. é, não, é verdade mesmo. Mais umas perguntas que chegaram aqui, ó. Tem uma aqui que é um pouco mais genérica, mas vamos Mas lá. pode perguntar, É se eu quiser legal porque, assim, responder. como tu estás em vários mercados, ela vai ficar mais relevante para ti até do que para mim. Tuane Couto mandou aqui. Qual valor você acha interessante em investir no flat? Estou curioso para ouvir a tua resposta, vindo de uma pessoa que investe em várias regiões do Brasil. Vamos lá. O que que tu O que achas? que acontece? Primeiro, assim, ela tem que ver o capital que ela tem para investir. Então, o primeiro passo é isso, ela vê quanto que ela tem, porque você tem que dar um passo, aquele ditado, dar um passo conforme sua perna alcança, Uhum. né? Então, você, o que que eu tenho para investir? Ah, eu tenho 300 mil para investir. Tá. Então, primeiro, já que eu vou começar agora, eu tenho que procurar imóveis mais perto de mim. Porque não dá já para começar a 3.000 quilômetros de distância. Eu aconselho já começar investindo. Para quem realmente quer crescer, quer profissionalizar, comece investindo quem está mais perto. Bom, você vai estudar aquele mercado. Então, vamos dizer que eu começasse hoje em Caldas Novas, tá? Uhum. Tenho ali 300 mil, 300K para investir. Mas eu vou estudar o mercado de Caldas Novas e eu vejo que se eu investir 300 mil, a rentabilidade que o mercado vai me proporcionar não vai ser compatível, não vai ser proporcional a esse investimento de 300 mil, pelo menos no início. Então, eu não devo começar a investir nos 300. Eu tenho os 300, mas eu sei que tem ótimos imóveis, por exemplo, que valem ali que a pedida é 150 mil. Vamos começar pequenininho. A gente já não precisa começar com imóveis grandes, né? Isso para quem realmente está ali. Eu sei que tem vários anfitriões que começam com imóveis de 300, 500 mil, 1 milhão. É uma possibilidade. Mas a minha recomendação para os anfitriões que estão começando é começar pequeno, devagar, para poder ir crescendo. Então, você tem que dar uma avaliada, estudar o mercado para você fazer um investimento com a garantia de que o retorno, porque como até o próprio tema da live, né, vamos nos colocar no papel de investidores. Uhum. Enquanto investidor, eu preciso ter uma rentabilidade legal. No mínimo ali, né, na média, 1% mês do valor investido. Sim. Então, dependendo do mercado, se você for comprar um imóvel de 300 mil, você não vai conseguir uma rentabilidade líquida, na média, ali de 3 mil reais mês. Então, Uhum. não existe muito uma regra, tá? Investe, compre um imóvel de 300 mil, ou então de 200, de 500. Você pode ter imóveis que são imóveis hoje, preço de mercado de 180 mil, 200 mil, e que a rentabilidade chega a 1,5. É. Então, a rentabilidade que você vai ter está muito mais ligada na sabedoria na hora da compra do Uhum. que necessariamente no valor que você vai empregar. Porque às vezes você vai comprar um imóvel muito caro, mas o negócio não é viável. É. Respondi isso a pergunta? Eu acho que tá. Se eu puder fazer um adendo, né? Eu acho que é assim, balizar o valor da compra no valor de faturamento mensal, né? Então, o que que vai ser a minha renda mensal num imóvel desse tipo? Um imóvel desse tipo vai me gerar 2.000 por mês, né? Então tá, então o que que vale a pena eu pagar na compra, né, para que esse 2.000 seja um bom retorno? Fazer o pensamento inverso, em vez de pensar no valor da compra para depois ver quanto que vai render, não. Ver a possibilidade de rendimento naquela região e aí ver se existem imóveis num valor de compra que seja adequado para o retorno ser interessante, né? Entendi sua estratégia. Agora sim, eu não olho, vou te ser sincera, para mim,
o meu parâmetro, a minha métrica não é o faturamento. O Uhum. faturamento é uma informação importante que eu preciso acompanhar, mas a minha métrica é o lucro, Sim, claro. entendeu? Ver o faturamento e ver os Então, custos, né? Condomínio. isso, aí depois você vê a média do lucro ali para ver se o negócio está sendo, porque o seu lucro ele tem que estar gerando ali no mínimo. Para quem está começando, tá, gente? Para você que é investidor que está começando agora, né, que está se profissionalizando, é normal ali no primeiro ano 0,9, né, assim, 0,8, 0,9, mas você tem que trabalhar e se dedicar para passar ali de 1% para valer a pena esse investimento. Uhum. E essa é uma grande diferença até quando as pessoas fazem o comparativo, né, do aluguel anual com o aluguel de curta duração, é Uhum. justamente fazer essa diferenciação entre faturamento e a lucratividade, né, o que realmente vai ficar líquido no final das contas, né? Não sei se queres, de repente, expandir um pouquinho mais nisso. Então, assim, eu tenho imóveis também de locação mensal, tá? Eu me perdoem quem gosta, eu respeito, né? Quem gosta de imóvel para locação mensal. Hoje, se eu estivesse começando hoje, eu não investiria mais em imóveis para locação mensal, tá? Eu investiria direto para imóveis para temporada por inúmeros motivos. Se você pega hoje um imóvel, o que que acontece? Só fazendo uma retrospectiva, Uhum. alguns desses imóveis para locação mensal são imóveis comerciais, tá? E quando eu fiz o investimento, a rentabilidade de imóveis comerciais na época chegava a 0,7. Hoje, tanto os comerciais quanto os residenciais, eles chegam a 0,3, no máximo 0,4. Então, começa por aí. Como olhar de investidor, né? Já não é um negócio assim tão. Ah, Luciane, mas você tem aquela renda ali garantida sem ter trabalho nenhum. Tudo bem. Só que, assim, ó, na minha percepção, tá? Por mais que você faça um contrato bem feito com uma imobiliária, ou mesmo com o inquilino, na hora que você vai receber esse imóvel, e eu te falo não só pela minha experiência, a experiência dos meus familiares também, muitas das vezes, você sempre precisa, por mais que ele seja entregue como, né, seja devolvido como foi entregue, você sempre tem uma despesa, sempre tem que fazer um investimento, sempre tem que fazer alguma reforma. E muitas das vezes o que você vai gastar é o seu lucro que você teve durante o ano, ou durante aqueles 3 anos, sabe? Essa é uma questão. A questão assim do mercado de imóveis para temporada, o fato de você ter, para mim, é um valor poder viajar e me hospedar nos meus imóveis. Então, isso também é um grande diferencial, né? E virou realmente a possibilidade de virar um negócio e de poder crescer cada vez mais. No mercado aluguel mensal é mais difícil você estar crescendo, proporcionalmente falando. Então, realmente, se eu tiver que indicar, se você perguntar, eu indico imóveis de temporada. Sejam esses imóveis que você alugue, como é o meu caso, ou que você contrate, né, uma empresa séria, como é a sua, ou então que você já coloque, por exemplo, invista em empreendimentos que eles te garantem uma rentabilidade, né? Uhum. Tem aí o hoteleiro, é claro que você tem que saber, né? Em aonde investir, fazer a análise para ver se a rentabilidade do pool também está adequada. Tem Sim. aí os condotéis também, que te dão aí a rentabilidade mensal. Então, no nosso mercado de imóveis para a temporada, aí eu estou falando para os investidores, há essa gama, né? Não é só ali você comprar um apartamento ou uma casa para você mesmo alugar. Você tem outras possibilidades e crescer realmente. E Uhum. falando em crescimento, teve até uma pergunta que acho que é Rafael o nome dele. Eu ia É, engatar essa pergunta mesmo, do é, Rafael, que tá bem dentro, assim, quando tá, beleza, tirei aquele rendimento mensal. Aí, como é que você comprou novos imóveis? Foi usando esse rendimento, fazendo um pezinho utilizando de e meia? reinvestindo. E até hoje eu vou reinvestindo.
E Legal. até hoje eu vou reinvestindo, entendeu? Foi porque eu já tinha outra fonte de renda, né? Uhum. Então, nós fizemos um acordo em família, o lucro, né, dos imóveis, das locações, é para reinvestir em imóveis de temporada. E assim, devagarzinho, nós vamos crescendo. Legal. E alguns eu comprei, eu gosto de ressaltar que alguns eu comprei financiado, tá? Financiado, não em banco, mas financiado pelas próprias construtoras. Então, foi onde eu tive a oportunidade de crescer também em números, né, de imóveis. Porque você pegar um capital e comprar, nossa, eu não teria capital para isso, né? Imagina comprar 23 imóveis, 24 de uma vez só? Nunca, Sim. né? Não tinha isso. Mas, conforme eu fui reinvestindo e tive esses imóveis na planta, de pagando ali mensalmente, foi onde eu comecei a galgar e a crescer, entendeu? E isso é muito legal, né? Porque na realidade tu estás utilizando uma forma de, entre aspas, criar dinheiro do nada, né? Porque assim, tu estás utilizando do capital de terceiros, né? O rendimento que está vindo dos teus hóspedes para construir o teu patrimônio, né? É uma coisa que tu imagino que nesse momento tu ainda desembolsa alguma coisa que não seja renda de imóvel para continuar a aquisição desses bens, ou é 100% já, o teu crescimento já vem 100% dos próprios imóveis. Marcos, o que que acontece? Depende. Por exemplo, vamos dizer que apareça um negócio hoje de oportunidade, Uhum. tá? E eu não tenha todo o capital, então eu pego um empréstimo no meu, né, nas nossas outros rendimentos, nas nossas outras empresas, pego o empréstimo ali para o VBB, para inteirar a compra Sim. desse imóvel de oportunidade e depois eu vou pagando a construtora ou então meu fundo lá de reserva pessoal, Aham. entendeu? Porque tem situações que aparecem que você não pode perder, né? E às vezes você não tem, às vezes a empresa não tem aquele montante ali. Sim, Então você muito legal, muito legal. encontra outras formas de estar fazendo investimento, não perder o negócio. Show. Já citaste mais uma vez a empresa, né? Talvez seja legal para quem está assistindo também entender um pouquinho melhor como é que foi feita essa estruturação dessa empresa, que tipo de empresa que ela é, como é que tu organizas o teu negócio hoje, assim, contabilmente, juridicamente. Tá? Eu comecei, aí, como eu falei, eu comecei em 2011 e eu Uhum. falo que o meu maior erro, tá? Foi ter demorado para abrir empresa. Porque a constituição da empresa mesmo foi em 2015, Uhum. tá? O que que acontece? Eu agia lá atrás como se uma empresa tivesse, olhava para o imóvel como um negócio, fazia todo o controle financeiro, todo o acompanhamento, mas trabalhava como pessoa física. E por que que isso foi um erro? Porque eu não sonegava. E eu pagava os impostos como pessoa física, né? Uhum. 27,5%. É, Então, ali foi meu maior erro, porque se lá atrás eu tivesse mais cedo aberto a empresa, mas eu falo que assim, eu errei, mas eu, no fundo, eu tinha um planejamento estratégico, sabe? Assim, eu comecei por um acaso, fui crescendo por um acaso, mas chegou num ponto que eu tinha um sonho, falava, a gente quer chegar em 25 imóveis, era a nossa meta, sim, mas no fundo, foi mais rápido do que eu esperava. entendi. Entendeu? Assim, Aham. a coisa, eu me empenhei muito para dar certo, eu trabalhei muito e trabalho muito para dar certo, mas foi mais rápido do que eu esperava. E quando eu vi, já tinha se passado 4 anos e eu não tinha empresa. Aí sim, eu fui fazer um estudo, né? E eu tenho muito cuidado para falar assim, olha, a minha empresa, tá? Ela é Simples Nacional.
até em função de faturamento, toda a forma de constituição da empresa. Mas eu falo aqui para os investidores, né, os anfitriões de modo geral, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente não pode ir direto abrir porque da Luciane é simples, Sim. é uma agência de viagens, ou do outro é MEI, né? Cada caso é um caso. É. Então, quando a gente escuta, né, um profissional falando, minha empresa é simples, ou então o outro é meio, outro. Não, daquilo não serve, não é uma receita de bolo para o seu negócio. Você precisa ter um acompanhamento e um suporte, né? Ou jurídico, ou contábil, ou os dois. É. Entendeu? Então, assim, não é meramente, vou abrir uma empresa, vou abrir uma MEI e Uhum. pronto. Não, porque senão você corre o risco do tiro sair pela culatra e sair mais caro do que deveria, entendeu? Eu até fiquei curioso, até na questão assim de se os imóveis, né, se a compra dos imóveis é feita já direto na PJ, como é que, né, porque tem algumas formas de estruturar isso, né, e realmente depende muito da situação de cada um, né, da situação contábil de cada um. Certamente tem que ter uma assessoria profissional com relação a isso, e essa assessoria muitas vezes ela vai passar justamente, já começa desse planejamento no começo, assim, né, de bom, onde eu quero chegar com isso, né? Tu já tinhas um objetivo É bem que, específico. Eu quero chegar a 20 propriedades, tá? É melhor comprar essas propriedades já na PJ, na pessoa física, como é que eu vou estruturar depois o meu faturamento, enfim, tem todas essas questões, e né? o que que acontece? Eu, assim, meu pai é tributarista, Uhum. eu, como advogada, gosto muito da área tributária, não atuo, mas gosto, e Aham. tenho um ótimo contador. Então, foi aonde facilitou para eu criar todo esse planejamento estratégico, entendeu? Foi um trabalho aí feito não só por mim, mas em conjunto, entendeu? Eu tive todo esse suporte e repito o que eu falei, né? A gente realmente precisa de um acompanhamento e acompanhamento personalizado. Não é olhar para o vizinho e ver o que que o vizinho está fazendo, não, porque a realidade do vizinho é diferente de cada um. Claro, Eu claro. tenho mentorandos que vêm, Luciana, eu quero fazer como você. Eu falei, aí eu vou analisar, eu falei, não, você não tem que fazer como eu. Seu caso é Uhum. diferente do meu. Então eu olho um por um, porque cada caso é um caso e, né, cada anfitrião, então cada investidor, ele tem suas expectativas de crescimento, o que ele tem de faturamento já atual, até onde ele quer ou pode chegar. Então, a coisa é um pouquinho mais complexa do que só sair abrindo empresa. Sim, Tem que ter realmente esse cuidado. sim, certamente. E aí tem até uma outra pergunta aqui que é com relação, assim, específico a até da Tuane mesmo, que eu acho que foi meio que um follow-up na pergunta anterior dela, né? Ela está perguntando se só compra na planta, se o flat acaba sendo mais vantajoso, de menos custos. Entra um pouco nessa questão, acho, depende da situação de cada um, mas eu acho legal ver a tua opinião, assim, nessa questão de imóvel na planta e flats, especificamente. Tá. Quanto à questão de imóvel na planta, eu sempre tive muita resistência, tá? Uhum. Mas em Caldas Novas, eu conheci um grupo, o nome desse grupo é de Roma. Não é propaganda, viu, gente? Mesmo porque eu bato muito de frente com eles. Mas é um grupo que eu sei que eu posso investir e aquilo que foi prometido vai ser entregue. Então, lá eu compro imóveis na planta, tá? Mas eu já tive situações, por exemplo, em Porto de Galinhas, que hoje eu estou com um processo judicial contra a construtora, incorporadora, porque realmente assim, o que foi prometido não foi entregue, uma série de problemas de documentação. Eu não posso aprofundar muito porque realmente está em juízo, mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de comprar imóveis na planta, né? E olha que eu fiz todo um trabalho, eu falo que a gente
né? Por mais anos que tenha no mercado, eu também estou passível de errar, eu também erro. Tanto é que eu errei, né, por ter confiado. Fiz todo o estudo, mas confiei e errei. Estou ali pagando o preço. Mas imóvel na planta tem que ter realmente. E até hoje, às vezes eu vejo assim, cada proposta que eu fico. Nossa, voltei agora em dezembro de Porto de Galinhas com cada proposta de empreendimento, falando, caramba, como que eu não vou investir? Aí eu me seguro, não, respira, Luciane, deixa ficar pronto, né? Deixa você ter certeza que vão entregar o que está sendo prometido, que vai dar certo. Aí você investe. Mas é tentador, a gente tem que ter cuidado. E quanto à questão de E flat ou não, se eu aí pudesse, realmente eu tenho que. só um ponto ali no imóvel da planta, Luciano, que eu acho que é importante também, que às vezes as pessoas não se atentam muito, é que às vezes a pessoa olha a tabela e o valor ali que aparece na tabela realmente é um valor muito tentador, e só que as pessoas muitas vezes se esquecem de ver aquela condição de compra como é que é e como é que vai ser. Às vezes a pessoa vai pagar 20, 15%, 20% ali no ato do fechamento do negócio e depois tem 4 anos que aquele saldo ali de 80%, 70% do valor da compra vai ficar corrigindo ali no INCC, no CUB, o que seja o fator ali de correção. E aquele valor de aquisição lá no final é muito diferente do que mostra na tabela, na hora que a pessoa fecha um negócio ali no contrato particular. Então, essa análise, né, é justamente, porque às vezes a pessoa pensa, ah, não, mas aí lá no final, quando entregar a obra, ele já vai valer mais não sei quanto. Tá, mas como é que isso compara com todas essas correções de CUB que vão acontecer, ou de INCC, que vão acontecer ao longo de 3, 4 anos, né? Então, é assim, olha, você tem toda a razão, concordo plenamente com o que você está falando. Você tem até que se preparar financeiramente também, porque na maioria das vezes tem os balões anuais e os É, balões são altos, então você é, tem que ter uma reserva financeira. Mas, por exemplo, no meu caso, todo esse estudo eu faço, tá? é, Quanto que vai estar lá na frente e tal. é, Mas se eu não tivesse feito isso, hoje estão todos quitados, graças a Deus. é. Todos quitados. Mas se eu não tivesse feito isso, eu não teria crescido. Sim, Eu sim. não teria tido condições de adquirir. Então, o que que eu faço? Eu faço todo um planejamento financeiro para estar ali pagando os balões, mas eu vou juntando também ali uma reserva para na hora que eu recebo o imóvel, logo depois já conseguir quitá-lo. Para Sim. não continuar com a. Porque aí realmente, depois que você recebe, o valor das parcelas ali, assim, é imenso, né, o reajuste. É, É muito complicado, e você desespera. Então, mas você conseguindo ali, tá fazendo um pezinho de meia, como o termo que o Rafael usou aqui, para depois você conseguir quitar antes do tempo, assim que recebe o imóvel, é uma das melhores estratégias. tirar esses juros, né? Todos esses juros que a pessoa vai pagar, todas essas correções e tudo mais, né? E quanto a flat, aí depende. Né? Depende do perfil de cada investidor, de cada anfitrião. Porque, por exemplo, vamos dizer que sejam famílias grandes e que gostam de estar se reunindo e querem ter aquilo ali não só como negócio, mas um local também para uma casa de praia também. Então, o flat às vezes já não vai atender aquela expectativa também enquanto pessoa, entendeu? Porque eu falo, tem que se divertir no processo. E eu me divirto, eu não sou só empresária, só anfitriã, eu também sou hóspede dos meus imóveis. Então, o imóvel ele tem que vir ao encontro das suas expectativas também. Então, tem todo o processo, você tem que analisar tudo isso, entendeu? Uhum. E assim, olha, para mim, para o meu negócio, o que eu tenho comigo é que imóveis menores são mais lucrativos. Isso no modelo de negócio que eu trabalho, Uhum. tá? Então, imóveis ali para até 4, 5 pessoas. Gente, são em condomínios, é diferente de casa, tá? Deixar isso claro. Então, imóveis ali para até 4, 5 pessoas são melhor, a rentabilidade é melhor, tá? Do que imóveis ali maiores para 6, 7,
8 pessoas, 10 pessoas, entendeu? Eu prefiro comprar dois imóveis para 4 pessoas cada do que comprar um imóvel só para 8, 10 pessoas. A renta, isso eu posso, no meu modelo de negócio, eu garanto que é mais viável dessa forma. Além de diluir risco, né? Porque se tens vacância num imóvel de 8 pessoas, é 100% de perda. Se tem vacância É. num dos dois de 4, é 50%. Assim, quando você fala em risco, a pulverização também é uma forma de você minimizar esses riscos, né? Igual eu não pulverizei só em condomínios, eu pulverizei em condomínios e em destinos, né? Em locais de Uhum. aquisição. Então, eu acredito muito na pulverização, entendeu? Na diversidade de locais, Deixa eu te fazer uma enquanto pergunta minha investidor. agora. Uma pergunta minha, curioso para ver o que que tu vais. Falando de imóveis até 5 pessoas, né? Apartamento de um quarto, tá? Apartamento de um quarto. Coloca o tal do sofá-cama ou não coloca o tal do sofá-cama? Eu tinha em alguns o bendito sofá-cama. Eu tinha. Eu tinha em 6, 7, 8. Hoje eu só tenho sofá-cama em um, porque ainda não troquei, que é na Praia da Pipa, que eu preciso trocar, estou me organizando para trocar. Uhum. Não tem, olha, não tem nada que dê mais dor de cabeça do que o bendito sofá-cama. E eu acredito que seja por isso que você fez essa pergunta. O bendito sofá-cama, ele. Então, o que que eu fiz? Eu remodelei meus imóveis de forma que eu colocasse cama de casal na sala. Luciane, mas é sala, né? As pessoas vão assistir televisão na cama. Olha, o nível de satisfação dos meus clientes depois, e até de concorrência, tá? Até de diferenciação em relação aos concorrentes. Depois que eu tirei sofá, cama e coloquei cama, só que aí você trabalha de forma que a sala deixa de ter cara de sala e passa a ter cara de uma suíte, de um quarto. Você coloca um painel na porta de entrada que trabalha ali a privacidade, entendeu? Mas realmente, sofá-cama, eu ainda não encontrei nenhum. Se alguém encontrar, gente, que um sofá-cama que dure mais, que dure bem, mais de 1 ano e meio, 2 anos, sem reforma e que esteja ali impecável para você dormir, vocês podem me indicar, porque eu quero conhecer. Não, Porque e até aquele reclamação. sofá-cama que você abre, ele costuma dar problema. Eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui do meu escritório, ele tem uma cama de solteiro embutida dentro dele. Você vem ali, tem uma cama de solteiro. Mas conforme você vai utilizando muito, rapidinho dá problema. Qualquer pessoa, nem o inquilino, sabe aquela história, eu estou pagando, eu não preciso ter cuidado. Infelizmente, muitos pensam dessa forma. Não, e eu pergunto bem especificamente porque assim, a gente também até hoje não achou a solução. Assim, tem muitos proprietários, né, de apartamentos que a gente trabalha que colocam o sofá-cama na sala, tal, e a gente estrategicamente a gente não anuncia. Assim, eu não anuncio que tem. Se alguém, daí tem aquelas consultas, né, ali, tem uma cama a mais para alguém, e tal, aí eu tenho a oportunidade de explicar para a pessoa, olha, tem um sofá-cama, não é confortável, não, sabe? Aí a gente joga lá embaixo, assim, toca o terror no sofá-cama. Daí a pessoa vem achando que o negócio é horrível. Aí, quando chega ali é mais ou menos, tá tudo certo. Porque sempre que a gente anuncia o sofá-cama, quando sendo assim, tem um sofá-cama e inclui no anúncio, a gente tem problema. Sempre. Não, dá muito problema mesmo. Não é fácil. E realmente você quer uma sala bonita, né? Você quer ela bem apresentável. Só que eu venho desenvolvendo isso, de ter um imóvel bonito, bem apresentável, onde as pessoas conseguem dormir muito bem, de forma confortável e esteticamente bem apresentável, entendeu? Então eu venho trabalhando dessa forma e está dando super certo.
A aceitação está sendo Legal, muito boa. legal. Não, fiquei curioso até. Depois eu vou investigar os teus anúncios com mais calma. Não, depois você pode, eu te passo foto também. Eu tenho camas que eu mandei fazer de madeira com cama adicional, porque outra coisa, eu comprava camas com adicional embaixo, sabe? Sabe? Cama de casal com adicional. Até de Sim. marca famosa, que eu não vou falar aqui. Também dá muito problema. Aí o que que eu fiz? Mandei fazer a base da cama toda de madeira, com adicional de madeira. Aí sim eu compro um colchonete para essa cama de solteiro. Um colchonete também, assim, de ótima qualidade. Colchonete não, colchão de ótima qualidade. Então, eu consigo ali duas pessoas super bem acomodadas na cama de casal e um terceiro nessa cama de solteiro também bem acomodado. Legal, legal. Né? As pessoas, quando viajam, elas querem dormir bem, né? E se você chega e realmente encontra uma cama ruim, um colchão com molas quebradas, é reclamação da certa, né? Não, certamente. Não, legal, legal. Achei bem criativas as tuas soluções e fiquei bastante intrigado com essa da cama na sala. Gostei de ver. Depois vamos dar uma olhada com mais calma, porque a gente sabe que melhorar a ocupação, né, melhora, obviamente, a rentabilidade, né, ao longo do ano. A gente tem um cuidado também, às vezes, de não ocupar muito o espaço, né? Também, às vezes, assim, se o apartamento é menor, de não ter muita gente dentro, porque até vou fazer a pergunta. E quando o imóvel tem mais gente, tu percebes uma degradação mais rápida dos imóveis quando tu aumenta a ocupação ou não necessariamente? Eu foco muito no resultado final, muito mais do que o percentual de ocupação. Começa por aí, tá? Uhum. Porque você pode ter uma rentabilidade, ter um lucro maior ocupando menos. Então, a minha Sim, estratégia de trabalho é essa. Ponto um. Ponto dois. O que que eu percebo, tá? Você pode ter, por exemplo, vamos dizer, um imóvel de um flat para quatro pessoas. Os anfitriões, eles têm muita resistência, por exemplo, com jovens, né? é, Eu, particularmente, eu falo que família com criança, e eu tenho filho, tá, gente? Eu sou mãe, mas famílias com criança degradam muito mais o imóvel do que os jovens. Essa é a minha experiência, tá? É claro que tem mercados que isso destoa. E olha que eu tenho locais como Praia da Pipa, né? Que são muito jovens. Jurerê, atendo muitos jovens, a rapaziada. Mas realmente, assim, na hora que você vai olhar o imóvel que deu um desgaste maior, são famílias com crianças. Então, não necessariamente é. E assim, eu respeito muito, eu tenho, por exemplo, meus imóveis de Porto de Galinhas. A capacidade dos estúdios que eu tenho lá, até cinco pessoas. Você pode olhar meus anúncios. Eu só vendo para quatro. Então, um dos estúdios tem duas camas de casal, uma cama de solteiro, super espaçoso. Eu não vendo, principalmente em OTA. Locação direta, né? Eu percebendo ali, às vezes eu não abro uma exceção. Mas OTA, eu não coloco a capacidade máxima à venda. Justamente para que se sintam melhor acomodados e para que o custo, as despesas variáveis não sejam tão altas, né? Para hum, que o desgaste do imóvel também não seja tão elevado. bem legal, bem legal. A gente normalmente também busca manter, assim, na ocupação até o número de camas mesmo, né? Então, às vezes, é por isso que eu estava perguntando sofá-cama. Às vezes tem aquele sofá-cama a mais ali, colchão e tal, a gente não anuncia. A gente mantém realmente dentro daquela ocupação por número de camas e depois, né, se a pessoa vier conversar com a gente e tal, explicar, daí a gente tem uma oportunidade de explicar melhor como é que é o espaço e tal, e entender melhor o perfil de quem está vindo, né? E, Uhum. e essa questão de realmente, assim, família com criança e tal, a gente percebe. Às vezes até assim,
não sei se é a tua experiência, mas a nossa experiência, assim, às vezes quando vem turma de jovens, às vezes até a sujeira, assim, a bagunça no final, a bagunça assim de sujeira, às vezes até maior, às vezes com jovens, assim, principalmente em datas mais festivas, né? Mas não é dano, é assim, é mais louça para lavar, a gente tem às vezes essa experiência, assim, que Uhum. mas, e até incômodo de condomínio, eu vou dizer que também, muitas vezes, né, essa preocupação que, vão ficar fazendo festa. Quando vem o pessoal para festar, muitas vezes eles vão festar fora e só vem dormir no apartamento, né? Quando é grupos, assim, de mais de amigos e tal. É, A porque gente, você pega ali o público de Jurerê, a maioria quer ir pra farra, né? Ele quer ficar ali em Jurerê para ficar perto dos beat club, vai né? ficar ali, ele quer estar ali, mas ele não fica dentro do empreendimento, dentro do condomínio. Ele passa dia e noite na farra, vem para tomar banho, dormir e sair de novo. Então, é uma maravilha esse público, eu adoro. Certamente. Legal. Luciane, eu vou dizer uma coisa. Eu tinha 6 perguntas, eu acho que a gente cobriu 2h30 das 6 que eu tinha. O resto foi tudo interação com a galera, que é um sinal muito bom, que realmente o pessoal está engajado e gostou e tudo mais. Então, assim, eu já vou fazer um convite, nós vamos fazer outra live nós dois, pode ser? Claro, vai ser um prazer. A gente vai marcar outra data para a gente fazer uma versão 2.0 da live com o Papo do Anfitrião, com Luciane e Arminda. Pode ser? Claro, com certeza. Você me dá só um minuto para ver se eu consigo responder de forma objetiva quanto à divulgação. Eu não estou conseguindo ler, estou vendo que Tinha uma está pergunta tático, específica né? sobre isso, né? Isso. Então, assim, eu tenho dois focos, né? Eu falo que o nosso mercado você pode ter locações diretas e indiretas, então eu invisto muito nas duas estratégias, tá? Divulgação. Nas reservas indiretas, eu pulverizo, trabalho ali com várias OTAs, trabalho também nas locações diretas, que são diretamente comigo, que não tem intermediários. Então, redes sociais, site próprio, invisto muito nos clientes recorrentes. Então, está trabalhando ali através do WhatsApp, das redes sociais, como eu falei, uma série de estratégias para divulgação, mas principalmente essas que eu falei. Senão eu ficava sem a resposta. Legal, ótimo. Não, e E isso aí se é bom quiser me que acompanhar lá no Locações para Temporada, vai ser um prazer. Lá eu falo bastante a respeito dessas ferramentas de divulgação. e esse é um dos assuntos que eu acho que a gente pode expandir um pouco melhor na próxima. Tem algumas outras perguntas aqui que eu tinha, assim, que eu acho que vai ser bem legal. Então, vamos fazer outra. Eu gosto de manter na hora mesmo, assim, porque, né, fica um gostinho de quero mais também, né, para a próxima. Uhum, com certeza. Mas assim, agradeço muito a tua presença, foi muito legal, realmente, bate-papo muito agradável. E eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa, responder várias perguntas enfim, foi um prazer te ter aqui com a gente pela primeira vez. O prazer foi meu. Como eu falei, eu agradeço, né? É uma honra estar aqui com vocês. Pessoal que quiser me mandar perguntas lá pelo direct, fique à vontade. Eu tenho o maior prazer em estar respondendo. Procuro responder a todos. Aquelas perguntas que realmente precisam de maior análise e estudo. Aí eu não indico responder de forma tão objetiva, mas eu converso com todos lá. Então, se quiserem me chamar no direct, mandar as perguntas para lá, vai ser um prazer também. Legal, show de bola. E pessoal, só um lembrete que o nosso papo de anfitrião, ano passado, a gente no fim do ano ali estava fazendo semanalmente, a gente está estudando agora, provavelmente a gente vai para um formato quinzenal, 2 em 2 semanas. Vamos testar, vamos ver como é que vai ser a reação do pessoal. E todo o conteúdo que a gente tem aqui, ele vai agora para o nosso IGTV. Depois a gente faz uma edição também desse conteúdo e ele vai para o nosso canal do YouTube, vai para as nossas redes sociais. A gente também tem o podcast Papo de Anfitrião em todos os principais aplicativos de podcast. Normalmente ele entra cerca de 1 mês e meio, 2 meses depois no podcast e nos outros canais com um pouco mais de rapidez. Então já fica o convite para acompanhar
o Instagram aqui, tanto dos anfitriões de aluguel quanto da Luciane, o Locações para a temporada. E o convite já para a segunda, para o nosso segundo bate-papo. Tá joia, pessoal? Vai ser um prazer. Tudo de bom, Luciano, obrigado novamente e Obrigada. até a próxima. Até breve, gente. Encontro vocês lá no Locações. Tchau. Tchau, pessoal, boa noite.